Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. Felicidade em estar aqui. O pastor fez o convite para a gente ministrar a palavra hoje à noite, no domingo. E hoje está se cumprindo uma palavra que eu recebi de duas pessoas, né, em uma época que era impensável isso acontecer. Uma época que era impensável eu estar aqui em cima ministrando para os irmãos a palavra de Deus. E hoje, mais uma vez, Deus tem mostrado que Ele fala conosco através da sua palavra e através de pessoas ministradas por Ele. E eu queria agradecer a Deus por essa enorme oportunidade de estar aqui servindo o reino dEle. Agradecer o pastor, né, que um servo tão cheio do Espírito Santo, que eu tenho aprendido muito, né. Fico feliz demais desde que nós nos conhecemos, que ele celebrou o nosso casamento e a partir daí tem edificado muito, ele e sua esposa têm edificado muito a minha casa. Nós temos aprendido muito através da vida dele, da vida do casal, e nós rogamos e louvamos a Deus pela vida de vocês. Amém? Meus irmãos, eu estava, acho que tem umas 4 semanas, eu comecei a ler a carta de Paulo aos Colossenses. Inclusive uma carta muito importante e que nos traz assim muitas reflexões, né, que nós podemos trazer para os dias de hoje. Porque a palavra de Deus, ela diz que ela é eterna. Então ela foi escrita naquele tempo, mas que nós trazemos muitas reflexões que estão no nosso dia a dia, inclusive hoje. E quando eu comecei a ler, Deus falou comigo sobre várias áreas nessa carta, porque é uma carta pequena, mas muito rica em aprendizado. E hoje nós baseamos toda a palavra nela, tá certo? O tema hoje da ministração é buscar as coisas de Deus. E nós vamos começar abrindo nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 3, versículo 1. O irmão Léo aí já está a postos. E nós vamos seguir toda a ministração, tá, irmãos, com base na carta aos Colossenses. Então, quem está com Bíblia de papel, deixa aberta já em Colossenses, não fecha a Bíblia, porque nós iremos conduzir baseado na carta aos Colossenses. Todos acharam? Diga amém. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Paulo aqui está nos falando, meus irmãos, acerca dos que já ressuscitaram com Cristo, tá certo? Imprime dedicação. Nós vivemos em um ambiente, meus irmãos, de conflito todos os dias, conflito da carne e conflito do espírito. Pois nós estamos aqui, mas nós não somos aqui. Vamos repetir, todo mundo comigo? Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Por isso que nós devemos manter, meus irmãos, sempre as nossas mentes e os nossos corações voltados para as coisas que são do alto, voltados para as coisas que são de Deus. Tem uma frase do Charles Spurgeon, eu estou lendo a biografia dele, viu, pastor? Agora, muito bom, depois eu vou lhe emprestar também um livro. Que ele fala assim, meus irmãos, quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçamos. E é muito verdade, meus irmãos, quanto mais nós buscamos as coisas de Deus, quanto mais nós buscamos as coisas que vêm do alto, menos das coisas da terra nós sentimos necessidade, menos das coisas da terra nós vamos ter prazer, menos das coisas da carne nós vamos querer procurar e querer ali relaxar, né? Então, nós temos 3 principais inimigos, aqui dando início à pregação, aqui na terra: o mundo, o diabo e nós mesmos. E adivinha quem é o pior? Nós mesmos. Eu vou ler bem rápido aqui. 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Será que nós estamos amando mais as coisas do mundo? Ou será que nós estamos amando e dando mais prioridade para as coisas de Deus? Irmãos, nós temos que negar o mundo, tá? E isso é muito forte. E isso é uma das lutas que nós travamos todos os dias, tá?
Em Tiago 4,7 ele diz assim: portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui a gente já está indo para a questão do segundo, que é o diabo. Nós temos que resistir ao diabo, mas antes, né, ele fala ali, ó, sujeitem-se a Deus. Então, meus irmãos, como é que a gente se sujeita a Deus? Buscando as coisas de Deus e obedecendo a sua palavra. Temos que resistir ao diabo. Romanos 8,5. Quem vive segundo o corpo tem a mente voltada para o corpo, para o que o corpo deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Aqui a gente está falando sobre nós, né? Nós temos que nos encher do Espírito. Meus irmãos, é só nos enchendo do Espírito que nós vamos conseguir resistir ao diabo e negar o mundo. Não tem outra forma. Nós temos que buscar nos encher do Espírito, buscando as coisas do alto e buscando as coisas que são de Deus. E agora nós vamos dar início. Buscar as coisas de Deus por meio da santidade. Colossenses 3,5. Vamos continuar aí em Colossenses, tá? Aí é só dar uma viradinha na página. Pronto, vamos lá. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais: prostituição, impureza, paixão, desejo mal e avareza, e que é idolatria. E vamos parar por aqui. Para muitos, meus irmãos, santidade é um assunto que está ultrapassado, né? Santidade é um assunto que muitas vezes não está mais no púlpito das igrejas. Estão tirando esse tema do púlpito das igrejas, assim como estão tirando a pregação de existência de céu e inferno, tá certo? Então, meus amigos, a santidade ela é sempre atual e ela é necessária na vida de cada um de nós que estamos aqui hoje, tá certo? O diabo ele vai começar, meus irmãos, a colocar coisas no seu caminho para te atrapalhar. Você acha que é fácil? Não, o caminho não é fácil. Vai ter pedra de tropeço para você, vai ter seta do inimigo para você, vai ter malícia, vai ter carnalidade. O diabo vai ter as artimanhas dele e as artimanhas do mundo para poder te tirar do foco que é Cristo, tá certo? Mas Deus disse: vai caminhando, caminha, vai, porque o caminho é esse. O caminho é esse. Eu vou contigo, vai seguindo. Vai seguindo. Louvado seja Deus. Meus irmãos, você sabe como é que a gente vence o diabo? Como é que a gente vence uma guerra espiritual? Vivendo uma vida reta, vivendo uma vida santa. Aí eu lhe pergunto: está pagando suas contas em dia? Já regularizou tua empresa? Está sendo honesto? Deixou o jeitinho brasileiro de lado? Está sendo fiel e está honrando tua esposa, o teu esposo? Está guardando os teus olhos? Meus irmãos, isso é tão sério, de um jeito tão profundo, que em Mateus 5, versículo 29, ele fala assim: se o teu olho direito te faz pecar, arranca ele e joga fora. É melhor tu ficar sem um olho do que ser lançado o teu corpo no inferno. E ele diz mais: se tua mão direita te faz pecar, corta ela e lança fora, porque é melhor você ficar sem um membro do corpo do que ser lançado o seu corpo inteiro no inferno. Meus irmãos, isso é forte. O que ele está querendo dizer aqui é que você tem que fazer qualquer negócio para evitar pecar. Qualquer negócio. Meu irmão, se é o Instagram que me faz pecar, o que é que eu vou fazer? Deletar o Instagram. Se é aquele local que eu gosto de sair aos domingos, me faz pecar, eu vou deixar de ir. Isso são só pequenos exemplos que a gente pode levar para a nossa vida no dia a dia. O que te fizer pecar, meu irmão, tira. As inclinações carnais precisam ser mortificadas. Tem uma frase do Billy Graham que diz assim, que eu gosto bastante: a cruz não é atraente, porque ela não te patrocina. A cruz te mata. É muito forte essa frase, mas quando ele fala aqui que a cruz não te patrocina, ele não está querendo dizer questão financeira, né? Te patrocina financeiramente. Ele está querendo dizer que a cruz, ela não te dá legalidade para fazer o que tu quer. A cruz, ela não te dá legalidade para tu fazer tuas vontades, a vontade da carne. Não. Você tem tomado sua cruz, tem seguido Jesus verdadeiramente,
Porque foi ele que falou, não foi eu. Ele disse: quem quer me seguir, tome sua cruz e siga-me. Quem quer vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Meus irmãos, é tão profundo de um jeito que eu estava lendo esses dias Gênesis, aí me veio esse entendimento, né? Gênesis 3, capítulo 3, versículo 7, eu vou ler aqui, os irmãos não precisam abrir, que fala da queda do homem, tá? No Éden. Mas olha aqui, ó, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Juntaram as folhas de figueira para cobrir-se. Aí agora, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Meus irmãos, quando nós estamos pecando, quando nós estamos em pecado, nós nos afastamos da presença de Deus. Isso é notório. Você quer sentir a presença de Deus, você quer sentir a presença de Jesus na sua vida, viva uma vida em santidade. Quando você dobra o seu joelho, quando você se consagra, quando você se arrepende do pecado, confessa e abandona, meus irmãos, você vai sentir a glória da presença de Deus. Amém? As pessoas, meus irmãos, que mais sofrem, as pessoas que mais choram, as pessoas que mais confessam os seus pecados, não são as pessoas que mais pecam. São as pessoas que mais próximos de Deus estão. São as pessoas que mais próximos da luz estão. Que a luz é Cristo. Quanto mais próximo da luz estou, mais eu vejo que eu tenho mazela. Quanto mais próximo da luz eu estou, mais eu vejo as minhas máculas. Quanto mais próximo da cruz eu estou, mais eu vejo os meus pecados. Quem está perto de Deus, meu amado, não se acha digno do amor de Deus. Quem está perto de Deus fala como Pedro: afasta-se de mim, Senhor. Quem está perto de Deus diz como Paulo: miserável homem que sou. Eu não mereço, eu não sou digno. Mas nós só estamos aqui reunidos no nome dEle, porque Ele é vivo. E devido à graça de Deus, é que nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Buscai as coisas de Deus na prática do amor fraternal agora, tá? A gente vai continuar em Colossenses 3, capítulo 3, versículo 13. Vamos lá. Suportando e perdoando uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também vos perdoai. Eita, meus irmãos, aqui começou a complicar o negócio, né? Aí eu te pergunto, você já perdoou hoje quem te fez mal hoje de manhã? Você já perdoou o que o teu pai te fez quando tu era criança? Está sem falar com teu pai? Está sem falar com a sua mãe? Meus irmãos, ainda é hora de arrependimento, ainda é hora de conserto. Glória a Deus, ainda é hora de conserto, é hora de se arrepender. Jesus veio a primeira vez e Ele está nos dando essa oportunidade de viver aqui na terra e fazer de sua obra. Mas quando Ele voltar, meus irmãos, Ele não vai voltar com amor como Ele veio a primeira vez. Ele vai voltar para julgar cada um que está aqui, inclusive a mim. Então, ai de mim se não andar nos caminhos retos do Senhor. Caminhar com Cristo significa também caminhar com as pessoas às quais Jesus deu sua vida, tá certo? Lá não precisa abrir a Bíblia, lá em Lucas 6, no finalzinho do capítulo 26 ou 36, Jesus está falando sobre amar os seus inimigos, né? Então, ele fala muito bem da questão que amar as pessoas que te amam não tem benefício algum. Tem benefício algum, né? Ele fala que você tem que amar os que te odeiam, né? Fazer o bem às pessoas que te fazem o bem. Aí lá no outro versículo ele fala: até os pecadores amam quem os faz bem. E no último versículo do capítulo 6, eu acho que é o 31, creio 31, 32, ele fala: sede misericordiosos, assim como o Pai é misericordioso.
Meus irmãos, será que nós estamos tendo misericórdia do próximo no nosso trabalho, no nosso dia a dia? Ou será que a gente está proferindo palavras que estão matando as pessoas? Às vezes a gente está muito estressado com o dia a dia e acaba proferindo palavras, e as palavras têm poder. E a gente acaba matando aquela pessoa com palavras. Né? Mas não é assim, meus irmãos, não é assim que a Bíblia nos diz. Nós estamos necessariamente comprometidos com o próximo. Em Marcos 12, Jesus estava pregando, aí um mestre daqueles da palavra naquele tempo chegou para Jesus e disse assim, perguntou para ele, então me diga, dos mandamentos, qual é o maior? Jesus chegou para ele e disse assim, amai o teu Deus com todas as tuas, amai o teu Deus, deixa eu ver, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Aí depois ele segue, o segundo é este, ame o próximo como a si mesmo. Aí ele ainda termina, não existe nenhum mandamento maior do que estes. Então, meus irmãos, nós temos que ter, para nós termos comunhão plena e total com Deus, nós temos que ter o relacionamento vertical, né, que é o relacionamento nosso com Deus, relacionamento íntimo com Deus, que é o mais importante, e nós temos que ter o relacionamento horizontal, que é o relacionamento com o próximo, tá certo? Esse vínculo de amor genuíno pelo próximo só é possível à medida que a palavra de Deus habita em cada um de nós. Agora eu vou querer que os irmãos abram as Bíblias, que a gente vai querer ler bem devagar aqui, 1 Coríntios, capítulo 13, tá? Amém? O irmão Léo já está à porta aqui. Vamos começar aqui. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e se não tivesse amor, nada seria. Deixa eu dar uma pausa aqui. Meus irmãos, tu pode chegar aqui no altar do Senhor, pode liberar profecia para todo mundo aqui, pode chegar aqui, ter o dom de cura, curar, tá certo? Tu pode chegar aqui, louvar, adorar. Meu irmão, se não tiver amor, de nada vale. De nada vale. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna, versículo 3, para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para que seja queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Meus irmãos, aqui ele está falando da questão das obras, né, de você doar. Muitas vezes você financeiramente abençoa quem está precisando, amém por isso. Mas se não for com amor, meu irmão, nada vale. Nada vale. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com levianidade, o amor não se ensoberbece. Versículo 5 agora é importante. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Olhe muito bem, o amor não busca os seus interesses. Meus irmãos, casamento, o pastor Márcio muito bem nos ensinou isso. Quando você se casa para fazer o outro feliz. Você não se casa para você ser feliz. O papel do outro é te fazer feliz. Se você não está feliz, meu irmão, continua orando, mas continua fazendo teu papel, que é fazer o teu cônjuge feliz. Então ele está dizendo aqui que o amor não busca os seus interesses, é o interesse do próximo. É o interesse do próximo. O amor não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu vou pular aqui para o 13, para o último, tá? Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estas três. Mas o que ele diz no final? O maior destes é o amor. Amém?
Então, meus irmãos, a gente já falou, a gente está falando aqui sobre buscar as coisas de Deus, buscar as coisas do alto. Aí nós já falamos de buscar as coisas de Deus através da santidade, nós já falamos de buscar as coisas de Deus através do amor fraternal. Agora nós vamos entrar em Colossenses 3,16, seguindo na carta aos Colossenses. Buscar as coisas de Deus com a habitação abundante da sua palavra em nós. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Louvado seja Deus. Habitar, meus irmãos, é muito mais do que estar temporariamente. Habitar é definitivo, habitar é definido, tá? A palavra ela tem que ser acolhida integralmente, né? A gente não pode pegar a palavra de Deus e, de acordo com os meus interesses, colocar ela para cá, pegar versículo fora do contexto e colocar para lá, e assim, de acordo com a nossa nova geração, que é campeã em fazer isso, em pegar a palavra e fazer do jeito que quer, para poder não mudar, né, não agir de acordo com a palavra. A gente tem, infelizmente, muitas heresias sendo pregadas, inclusive nos púlpitos das igrejas, tá? Se um irmão chegar aqui no altar, meu irmão, e pregar sobre céu e inferno, ele está certo, meu irmão. Essa é a palavra que Deus quer que a gente pregue até o toque da última trombeta. Eu tenho que falar sobre a existência do céu e eu tenho que falar sobre a ausência de Deus. E a ausência de Deus é castigo eterno, meus irmãos. Quem não for para o céu irá para o castigo eterno, onde não vai ter a presença de Deus lá. Então a gente não pode deixar, meus irmãos, de falar sobre isso, né? Cada vez menos estão falando sobre santidade, cada vez menos estão falando por aí sobre céu e inferno. Porque a palavra, meus irmãos, ela ensina, a palavra ela edifica, ela exorta, ela consola, ela transforma, ela renova. Ela é eterna, ela é eficaz, ela levanta o caído, ela é libertadora, e ela cura, e ela é abundante em nossos corações. Glória a Deus. Os livros, meus irmãos, que mais vendem hoje em dia são os livros de autoajuda. E o que o livro de autoajuda diz? Que você, que eu somos fortes. A minha Bíblia aqui, ela não diz isso não. A minha Bíblia diz que eu e você somos fracos. Nós temos fraquezas morais, físicas, espirituais. Mas só que em Romanos 8, Deus nos diz assim, que o Espírito Santo, ele nos assiste nas nossas fraquezas. Louvado seja Deus. A palavra, meus irmãos, ainda é a mesma, ela não mudou. A Bíblia ainda é a mesma, ela não mudou. O caminho ainda é estreito. O caminho ainda é estreito. A porta ainda é estreita. Para você entrar na porta estreita, é você que tem que se adaptar para entrar na porta estreita. Não é a palavra que tem que se adaptar para você. E para você entrar na porta estreita, meu irmão, você só entra se você diminuir. É assim que nós vamos entrar na porta estreita. Porque não somos mais nós que vivemos em nós, mas sim Cristo que vive em cada um de nós. Glória a Deus. Nesta geração, nós modernizamos a linguagem bíblica e evitamos encarar nossos pecados. As doutrinas modernas ensinam que não tem nada errado com a gente, né? Mas a verdade é que todos pecam e todos carecem da glória de Deus. Romanos 3, eu não me lembro qual é o versículo. Todos pecam e todos carecem da glória de Deus. Existe, viu, pastor, uma vitamina, né, que todo crente tem que tomar todo dia, viu? É a vitamina BO, Bíblia e oração, viu, irmão Fernando? Bíblia e oração. Essa vitamina, meus irmãos, a gente tem que estar diário no nosso dia. Essa vitamina ela tem que fazer parte do nosso íntimo. Isso é onde nós vamos nos alimentar e ter intimidade com Deus. Às vezes eu escuto alguns irmãos hoje em dia, que a gente já tem uma caminhada um pouco mais longa no caminho de Deus, os irmãos dizendo, mas Jesus, eu vou na igreja tal, eu vou no tom de oração, eu vou no ambiente profético e Jesus não fala comigo e tal. Aí eu digo assim, a tua Bíblia serve para quê? Meus irmãos, a palavra de Deus foi revelada para nós.
Ela está aí, está no celular de cada um agora. A gente tem um acesso fácil. Você tem que se dedicar a ler sua Bíblia. Deus vai falar com você através da sua palavra e vai falar com você através do seu momento de intimidade com Ele. No seu secreto, através da sua oração. Que você também não pode deixar de orar, que nós vamos já falar sobre isso. Outra coisa importante, meus irmãos. O celular, até como eu deixei ali, o celular ele facilita algumas coisas, mas ele barra outras coisas, né? Facilita, você tem a Bíblia online, se você não quer andar com a Bíblia de papel, onde você está, se você estiver no seu trabalho, você tem um tempinho, quero ler a Bíblia e tal, lê, meu irmão, glória a Deus. Aí tem irmãos que chegam para mim e dizem assim: meu irmão, eu escutei 2 pregações hoje, eu escutei o devocional do pastor fulano de tal que eu gosto. Amém, meu irmão, isso serve para edificar a tua vida. Agora eu digo, e tu leu tua Bíblia hoje? Meus irmãos, tudo isso é complementar e edifica a vida do crente. Mas ler a Bíblia não é substituível. Ler a Bíblia é necessário para mim, para você. Deus nos deixou sua palavra que é eterna. E ela não se vence, não tem prazo de validade. Tá? E Ele nos deixou ela até que Ele volte. Então nós devemos nos alimentar da palavra. Aí, às vezes os irmãos dizem assim: mas meu irmão, eu leio a palavra, eu não decoro os versículos assim como o irmão Léo decora, né? Eu tenho dificuldade. Eu disse: meu irmão, não tem problema não. Eu costumo fazer eu acho interessante uma comparação, que eu comparo a leitura da Bíblia com a torneira. Você está com a peneira suja, vai me entender. Você está com a peneira aqui suja, aí você liga a torneira de água corrente. Quando você bota a peneira de baixo, a água passa. A água não ficou realmente, né? Tem muito buraco na peneira, mas agora a peneira sai limpa. A peneira sai limpa. Então, meus irmãos, a palavra te limpa. Você pode não decorar, não, você pode naquele momento não absorver tudo, mas a palavra de Deus não volta vazia. Amém? Vamos avançar. Buscar as coisas de Deus com compromisso e oração. Nós já começamos a falar um pouco de oração junto com a habitação da palavra de Deus em nós, e agora a gente vai seguir. Seguindo em Colossenses 4, agora, versículo 2, tá? Perseverai na oração, nela permanecendo atentos com ações de graças. E eu vou parar por aqui. O grande desafio de hoje, meus irmãos, não é saber que nós temos que orar, porque eu creio que todo mundo aqui tem consciência disso, que tem, principalmente os que já são cristãos, os que já estão na fé com mais tempo, sabe que nós temos que orar. Agora, o desafio é nós sabermos que temos que perseverar na oração, né? Paulo aqui nos fala muito bem, nos recomenda que nós devemos perseverar, tá? Perseverar na oração é vencer essas circunstâncias desanimadoras. Perseverar na oração é quando tiver tudo errado, mas você continua orando, você não cessa de orar, tá certo? Mas que isso não vire uma rotina morta na tua vida. Pai Santo, Deus Poderoso, aí você começa a orar como se estivesse falando. Não. Que isso seja uma rotina viva na tua vida, que isso seja uma rotina que traga fervor no meio da tua perseverança. Como é importante a intercessão. Paulo, lá na carta dos Colossenses, no resto da carta, ele pede que a igreja de Colossos lá interceda pela vida dele, pelo ministério dele. E como isso é importante, a intercessão. E Deus tem levantado muitas mulheres, inclusive nessa casa, com o ministério e o dom de intercessão. E meus irmãos, isso é tremendo. E eu quero lhe dizer essa noite que continue. Lá no teu quarto, quando tu está de joelho, minha irmã, quando tu está de joelho orando, quando tu está chorando, está caindo aquela lágrima no chão, quando o teu joelho está doendo, quando tu pensa que está tudo acabado, Deus está ouvindo tua oração. Deus está escutando todos os gemidos inexprimíveis do teu coração. Então permanece, confia, continua. Eu sei que é muita luta, minhas irmãs, eu sei, é muita luta, mas confia. É muita luta, mas continua. Tudo é para a glória de Deus. Se eu estou aqui hoje,
não é por outro motivo, mas é porque eu tive e tenho uma esposa e uma mãe, que ali está presente também, que no momento que eu estava em trevas, elas estavam com o joelho no chão intercedendo pela minha vida. E glória a Deus. E Deus é tão misericordioso da vida de cada um de nós, que Ele escuta a oração. E hoje eu estou aqui para dar esse testemunho e glorificar a Deus pela vida dessas duas mulheres que são importantes na minha vida. Mas, irmão Mateus, eu estou fraco, o que eu faço? Cai aos pés de Jesus, ora, conta, chora, fala tudo que tu está passando para Ele. Tu é filho, e Ele vai te mandar um bálsamo, Ele vai te confortar. Meus irmãos, eu queria contar um testemunho que cabe muito bem aqui nessa parte, que foi exatamente essa semana. Eu estava, parece uma coisa, o pastor disse assim: meu irmão, eu vou viajar, você pode levar a palavra, né? E lá em casa a vontade de Deus já bem acertada com a gente. A vontade de Deus é para fazer a obra, então não tem não para Deus, né? Eu digo amém, pastor. Deus vai prover, vai providenciar. E foi uma das semanas, eu acho que a semana desse ano mais atribulada que eu tive, de estresse no trabalho, de correria, de dormir tarde pra caramba todos os dias e acordar muito cedo todos os dias e estar cansado, fisicamente esgotado e já querendo murmurar, sabe? Já, porque lá em casa, assim, eu creio que tem uns 3 anos que, glória a Deus, eu sou liberto de murmuração, não murmuro por nada. E eu já estava querendo murmurar, meus irmãos, já estava querendo reclamar. Eu disse que Deus, pelo amor de Deus, eu estou aqui, e parece que piora as coisas. E a guerra espiritual tremenda, porque quando Deus está começando a levantar um, quando Ele está começando a levantar o outro, aí começa a guerra espiritual. Não, peraí, deixa eu quebrar as pernas dele aqui. Meus irmãos, aí chegou, eu já estava estressado, lotado. Eu trabalho num posto de saúde em Horizonte. Aí era sexta à tarde, a gente só atende os programas dos agendamentos. Os meninos aqui sabem o que eu estou falando. Aí atende os hipertensos, diabéticos e gestantes, praticamente, tá? E puericultura. Aí, tudo bem, já estava lotado. E eu ainda tinha que renovar um monte de receituário, ou seja, eu já estava fazendo mais do que eu tinha que fazer. Aí marcaram uma pessoa errada. Aí eu, eita. Aí a gerente do posto, mas doutor, é porque ela vem e tudo. E realmente ela tinha um papel da marcação, mas no sistema não botaram. Então ia ser outra extra. Aí eu já quis reclamar, sabe? Eu disse, não vou reclamar não. Eu disse, tá bom, tá certo. Meu irmão, quando essa mulher, quando ela entrou no consultório, ela já entrou dizendo assim: você é um homem de Deus, no consultório. Aí eu olhei assim, aí ela começou a falar. Eu tenho uma filha que estava na cama, acamada, jovem, que estava com um problema e nenhum médico descobria. Que estava com um problema, tinha ido para um bocado de médico, tinha tomado medicamento caro, tinha feito exame e tudo e tal. E eu pedi um favor para você, né? Não sei quem veio me mostrar um exame lá, não me lembro quem foi. E eu só olhei assim, eu digo, olha, eu preciso ver essa paciente, mas faça o seguinte: dê só essa medicação para ela enquanto eu consigo ver ela. Uma medicação super barata, e eu só vi um exame, né? Eu nem me lembrava mais disso, né? Porque ela não retornou. E ela estava glorificando o nome de Deus, porque a partir do momento que ela tomou 2 dias daquele remédio, ela hoje vive normalmente, sem nenhum problema. Mas a questão não está na medicação, a questão está que ela disse assim: doutor, eu sei que isso aqui é a mão de Deus na tua vida. Ela chegou e disse assim: eu sei que não é o remédio, eu sei que é Deus agindo na tua vida. Meus irmãos, é o bálsamo que Deus derrama quando a gente está em tribulação, quando a gente está precisando. E ela disse assim: eu quero que Deus te use assim como Deus usou na vida da minha filha, me usar agora na minha consulta, porque eu preciso. Aí acabou a consulta, ela pegou e disse assim: doutor, eu posso orar pela tua vida? Aí eu digo: agora. Meus irmãos, ela orou por mim lá e Deus derramou o bálsamo naquela hora que eu estava precisando. Então confie, meus irmãos, persevere, continue, ore, Ele vai te mostrar. Glória a Deus. Crente que anda de joelho não cai.
Já anda de joelho, crente não cai. Você tem que aprender a andar de joelho, meu irmão, ande de joelho. Crente que anda de joelho, sabe que é pequeno, e quem é grande é Deus. Crente que anda de joelho, sabe que não é na força do teu braço, é no poder de Deus. E crente que anda de joelho, não teme o mal. Amém? Frase do Billy Graham que eu também gosto muito: que não seja a dor que me leve a orar, mas sim a saudade da tua presença. Meus irmãos, não vamos perder tempo, porque a hora final se aproxima. Vamos manter comunhão com Ele, porque Ele quer ter essa intimidade contigo, Ele quer ter essa intimidade comigo, e Ele nos chama para isso. Amém? Vamos seguir. Buscar as coisas de Deus com sabedoria e bom senso. Colossenses 4:5, vamos seguindo. Comportai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. Meus irmãos, a sabedoria de Deus, ela é inescrutável. Vou falar de novo, a sabedoria de Deus, ela é inescrutável. Essa palavra inescrutável quer dizer que é impossível de entender. A sabedoria humana não compreende a sabedoria celestial. Então, a vontade de Deus, a sabedoria de Deus, aos olhos humanos, você diz assim: rapaz, não dá para entender não. Você não consegue entender. Mas a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. Em Deuteronômio 29:29, ela fala que o próprio Deus é a fonte da sabedoria verdadeira. E nós só conseguimos ter acesso se Ele mesmo revelar para nós essa sabedoria. Se Ele não revelar, meus irmãos, a gente não a terá, tá? O sábio é aquele que conhece, aí entra o que o pastor muito bem fala, né? O conhecer do grego, e teme a Deus, né? A gente tem lá, tanto em Salmos 111, versículo 10, como em Provérbios, acho que é 9:6, praticamente é o mesmo versículo, tá? A parte A do versículo é igual, que ele fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam o bom senso. Aí você me pergunta, mas como é que eu vou adquirir essa sabedoria de Deus? Meus irmãos, a gente tem um livro na Bíblia, que é o livro de Tiago. É um livro fantástico. É um livro que, se você pegar os evangelhos, os 4 evangelhos, e diz assim: me dê a parte prática. É só ler, acho que são 5 ou 6 capítulos, está, irmão, no livro de Tiago. Se você ler, meus irmãos, tirar um dia para ler e meditar, uma semana, você vai saber o que é ter o caráter de Jesus. Você vai saber o que é ser crente. Pronto, vamos dizer assim. Você vai saber o que é ser crente. O livro de Tiago é tremendo, meus irmãos. Não tem teologia pesada, não tem, não vou ter entendimento. Ele é simples, curto e grosso. Você vai ler e vai dizer: olha, faça assim. Pronto. Não tem para onde correr. Um livro pequeno, mas um livro muito rico. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo de 5 a 7, ele diz como é que você vai ter sabedoria. Você tem que pedir a Deus. Peça a Deus sabedoria em oração, e Deus vai te conceder. Agora ele diz assim, ó: peça com fé, porque se você não tiver fé, Ele não vai te conceder, tá? Então, o primeiro passo: eu que quero ter sabedoria de Deus, sabedoria celestial, que não é a sabedoria dos homens, o que eu tenho que fazer? Orar e pedir a Deus, e temer a Deus, tá? Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Para eu ter sabedoria também, eu tenho que ter outra coisa muito importante, né, que nós muito bem estamos sendo ministrados no Homem ao Máximo, que é ter domínio próprio. Então, para ter sabedoria de Deus, eu tenho que ter domínio próprio, tá certo? E esse domínio próprio, ele também vem com a vivência da plenitude de espírito, tá certo? Então, temos que pedir com fé, temos que estudar a Bíblia, estudar as Escrituras. Outra coisa, para ter sabedoria, você tem que começar a aceitar a exortação. Você tem que começar a aceitar a correção de Deus na tua vida. Quando Deus começar a te falar, aí você não pode ir com aquelas mesmas ideologias que estão tendo de hoje. Não, eu não gostei aqui, pronto, essa igreja aqui não, essa palavra aí hoje não foi boa não. Aí não vem mais para a igreja, vai para outra.
Aí lá na outra igreja ele disse assim, não, até aí tá legal. Aí quando o pastor deu uma palavra que é uma palavra de correção, eu disse assim, não, aqui também não. Sempre quando você começar a fugir de Deus querendo te corrigir, você não vai avançar em Deus, você não vai ter crescimento espiritual. Para você ter crescimento espiritual, você precisa escutar a correção de Deus. Quando eu falo escutar, não é entrar no ouvido e sair no outro. Escutar é ouvir e praticar a correção de Deus. Andar com os sábios, eu não me recordo qual versículo agora, mas na Bíblia, eu creio que seja em Provérbios. Na Bíblia ele já diz, para você ser sábio, procure andar com os sábios, mas sabedoria de Deus, tá? Aí quando você vai para uma palestra coach, hein, pastor? Palestra coach. Não, você tem que andar se você quer ter dinheiro, ande com quem tem dinheiro. Se você quer andar com quem é sábio, ande com quem é sábio. Meus irmãos, está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia. A metade de uma palestra coach, ele só não fala o nome de Jesus e fala que nós somos fortes. E fala que nós temos a força. É isso que ele modifica, mas o resto está dentro da Bíblia. Colocando que é trocando nós por Deus, né? Endeusando, sendo uma palestra antropocêntrica e não teocêntrica. E o resto, a base está toda na Bíblia. Não é nem de filosofia, de Platão, de Aristóteles, nada disso, nada. Está aí, ó. Por isso é que eu digo, gaste seu tempo aqui, gaste seu tempo lendo a palavra de Deus. Sabedoria e bom senso unem e agregam, conquistam pessoas para o bem comum. Meus irmãos, você ter sabedoria, principalmente aqui em nosso meio, é uma coisa tão tremenda, que tem um exemplo que eu queria dar para os irmãos. Às vezes uma esposa está orando para o esposo se converter, né? Ela está naquela luta, ela vai para a igreja, ela ora, aí o esposo sábado e domingo vai beber cachaça e passa o final de semana todo, chega em casa e aquela coisa, ela tem que cuidar dele, e no outro dia ele falta o trabalho, ele está para perder um emprego por causa disso, e está naquela luta, mas ela persevera na oração, ela acredita, ela confia. Aí no dia que Deus toca no coração dele e traz ele para cá, que ele aceita, amém, glória a Deus, é uma festa, a festa aqui nos céus. Aí vamos dizer que com um mês ele está ali, está fraco na fé, novo na fé ainda, aí ele está fraco, aí ele cai, aí ele tomou os gorozinhos. Aí o que a esposa vai dizer? Tu não é crente não? Tu vai continuar bebendo? Isso não é coisa de crente não. Meu irmão minha irmã tem a sabedoria, ele é um bebê na fé, tenha calma, vá com amor, diga para ele, olha, não faça mais isso, mostre na palavra que não agrada a Deus, e pronto. Porque aí o que acontece? Muitas pessoas matam as outras com a palavra, com palavras proferidas, e essa pessoa que errou, que deslizou, que Deus vai estender a mão para trazê-la de volta, a pessoa, quando vê uma arrogância da parte de outra pessoa, uma falta de sabedoria, ela diz assim, para essa igreja aí eu não vou mais não, fazer parte disso aí. Vocês dizem que tem amor, amor ao próximo, tem não. Então devemos ter sabedoria e bom senso. Não esqueçam, vivemos aqui, mas somos cidadãos do céu. Que a nossa mente e o nosso coração nunca deixem de buscar e pensar nas coisas que são do alto. Tem pessoas que dizem assim, ó, só Deus pode me julgar. Tá certo. Aí eu pergunto assim, isso não te assusta? Isso não te assusta? O temor a Deus hoje não existe, meus irmãos. O temor a Deus hoje não existe mais. A pessoa fala com a naturalidade, ela se preocupa muito mais com o julgamento do outro que está do lado dela do que com o julgamento de Deus. A qualquer momento, meus irmãos, o céu pode se rasgar e Jesus pode voltar. Ele está prometido a voltar, meus irmãos. A qualquer momento isso pode acontecer, tá? Então é chegada a hora de arrependimento, é chegada a hora de você confessar seu pecado, é chegada a hora de abandonar a velha vida, meus irmãos. É chegada a hora, porque a primeira vinda dele, ele veio com amor para lavar e remir cada um que está aqui.
Ele veio para nos reconciliar com Deus. Nós nos afastamos de Deus a partir da queda do homem no Éden, mas Ele veio para reconciliar. Mesmo nós pecando, se nós nos arrependermos, o sangue dele, o sangue do Cordeiro, reme nossos pecados. Mas a gente não pode viver nisso, porque agora, quando Ele voltar, Ele não vai voltar o Jesus amorzinho, Ele não vai voltar o Jesus do amor, Ele vai voltar o justo juiz. E se o justo juiz disser que não conhece o teu nome, meu irmão, você vai para o local de ausência de Deus. E não é isso que nós queremos. Nós queremos juntos glorificar o nome de Deus nos céus. Amém? Louvado seja Deus. Agradeço demais a oportunidade a Deus e ao pastor Márcio. Louvor pode subir. Louvor pode subir. E eu queria aproveitar essa palavra tremenda, palavra vinda diretamente do céu. Eu queria te convidar a nós começarmos aqui uma busca. Buscai as coisas de Deus. Nunca é tarde. Nunca é tarde. E a gente tem uma agenda hoje tão cheia, né? Antigamente, para você poder tomar café da manhã, você tinha que pilar o café, você tinha que colocar lenha no fogo, aí você tinha que acender o fogo, você tinha que arear a panela, para você poder tomar um cafezinho. Hoje você coloca numa cafeteira, enquanto isso você toma banho, tudo, e o café já está pronto. E aí, certa vez, uma pessoa olhou e disse assim: olha, nós vamos ter tanto tempo livre, porque agora tudo é automático. Mas a pessoa não esperava que o mundo nos consumisse. E hoje a gente não tem tempo para nada. Eu queria fazer uma convocação a essa igreja, a buscar as coisas de Deus. Buscar as coisas de Deus. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Seja o que você está esperando, seja o que você está querendo, seja o que está no seu coração, busque a Deus e as demais coisas vos será acrescentada. Ou ela vai ser acrescentada, ou Deus vai dizer para você: isso não é para você. Só tem essas duas alternativas. E das duas alternativas, as duas são as melhores para você. Amém? Então nós vamos começar agora uma busca por Deus tremenda, como loucos, desvairados no Senhor, desmedidos na presença do Pai. Assim como você vai às vezes num estádio de futebol, você fica tão animado com aquela torcida te anima tanto, e quando você menos espera, você está pulando, você está torcendo, você está gritando, você está torcendo pelo seu time. Assim seremos nós na presença do Senhor e na busca da presença do Senhor. Um impactando o outro e um dizendo para o outro: ei, vamos juntos, eu acho que ele está por aqui, eu acho que é por aqui. Amém? Então eu queria que, se você estivesse nessa, se você quer realmente buscar ao Senhor, eu quero que você, onde você está, fique de pé, que nós vamos iniciar agora essa busca. E aqui não é nada apenas de palavra, não. Aqui é de atitudes, de gesto. Pastor, mas eu quase não tenho tempo, querido. Quando você estiver indo para o trabalho, dentro do carro, você vai buscar o Senhor. Querido, quando você estiver no banheiro, naquele tempinho que você está no banheiro, você vai buscar o Senhor. Querido, quando você estiver tomando café, na mesa do café, você vai buscar o Senhor. Querido, quando você deitar na cama, você vai buscar o Senhor. Amém? Existe um tesouro.
Eu já vi vários filmes em que as pessoas pegam mapas e vão atrás do tesouro, e vão atrás daquela maravilha, e se metem em aventuras. Hoje, a casa de oração está entrando nessa aventura. O mapa está aqui, não está na minha mão agora, mas é a Bíblia. Esse é o mapa. E através desse mapa, nós vamos começar a nossa aventura. Nós vamos começar a nossa aventura. E aqui estão os aventureiros, aqueles que estarão juntos com a gente nessa aventura da busca ao Senhor. Queridos, quando chegarmos na presença, teremos colhido então um tesouro incalculável e inigualável. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e seja muito bem-vindo a essa aventura que juntos nós vamos encontrar. Nós vamos encontrar. E quando a gente encontrar o Senhor, vai ser tremendo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor seja com você. E seja bem-vindo a esse início de busca, a esse início de aventura. Amém. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça,